As pessoas te fazem de trouxa quando você não aprende a falar não. Vem comigo bater um papo. Querido, você já sabe, eu sou o Gustavo Nilde. Esse aqui é o meu canal, né? Se você não me segue no Instagram ainda, eu acho difícil, porque lá no Instagram a gente é maior do que aqui, então provavelmente você me segue no Instagram. Hoje eu quero falar com você sobre você aprender a dizer não e não ser trouxa das pessoas. Tema dificílimo, mas extremamente necessário para a vida nossa. Eu sempre fui um cara que eu tinha muita dificuldade a aprender a dizer não. Eu acho que talvez a minha criação foi meio assim, sabe? A minha criação foi muito daquele jeito, não, você não pode incomodar, você não tem que ser quietinho, você tem que ajudar as pessoas. Sabe aquela criação bem bunda mole, que a gente acha que é legal pra caramba, mas na verdade faz mais mal pra gente no futuro do que realmente fazer bem? Eu tive essa criação e foi um pouco difícil pra mim começar a entender sobre limites. Eu não entendia que eu poderia, que eu tinha a opção de colocar limites no que eu gostaria ou no que eu não gostaria. Demorou muito tempo até eu aprender que se eu não quero tal coisa, eu não necessariamente preciso fazer. E isso não quer dizer que eu sou uma pessoa mimada ou difícil. Não, eu só tenho o direito de não fazer coisas que eu não me sinto bem fazendo. Tenho o direito de não querer fazer coisas que eu não acho certo ou que eu não queira fazer mesmo. E é muito difícil você quebrar essa barreira. Muitas vezes, e aí trazendo um pouco para a sinceridade, até hoje tem algumas coisas que são meio difíceis. Essa dificuldade de falar não é difícil. Às vezes, cara, quando eu estava com muitos clientes da agência de marketing, antes da gente virar ela para uma empresa de educação que a gente tem hoje, cara, tudo que o cliente pedia eu dava um jeito de fazer. Tudo. Gustavo, você faz tal coisa? Eu nunca fiz, mas eu aprendo. Mas eu aprendo a fazer. Não, às vezes isso aí eu sei fazer. E muitas das vezes, cara, não sabia fazer, aquilo virava um BO para eu resolver, mas aí é uma coisa que você tem que entender. Se você falou sim, acabou. É melhor você não falar, mas na hora que você falar sim, nem que você tome prejuízo, você tem que cumprir com o combinado. E eu falava muito sim. Então eu não pensava que, cara, eu não vou perder esse cliente pelo simples fato de eu falar para ele, cara, não consigo fazer isso aí, é algo que eu não tenho domínio. Não, eu simplesmente achava que ia cair o mundo se eu não servisse o cliente 100%. E qual que é o problema? Em algum momento eu aprendi a falar não. Só que aí esses caras já estavam acostumados que tudo era assim. E aí o que acontece? Aí mudou, né? Aí, não, antigamente era assim, agora não é mais. Sabe aquela encheçãozinha de saco? E aí o que acontece? Você começa a perder porque você é o cara que sempre foi muito bonzinho, sempre foi o cara do sim, não, eu faço, não, eu dou um jeito pra você, e ninguém valoriza isso. A principal coisa que eu acho que você tem que pensar e entender, mas é entender dentro da sua cabeça mesmo. Você pode falar sim, você pode falar não para as pessoas sem achar que você vai sofrer uma represália por causa disso aí. Às vezes vai acontecer. Mas aí é muito importante você ter em vista uma coisa. Os seus limites têm que ser impostos por você. As pessoas não sabem qual é o seu limite se você não falar. Então, às vezes, você fica tão nessa pira do... Ai, pega a pessoa, não vê que tá sendo chato? Não vê, cara. Não vê. E eu não entendi essa porra, tá? Eu não entendi isso aí. Trazendo um ponto mais sincero possível pra você, eu não entendia. Falava assim, cara, será que a pessoa não tá vendo que ela tá sendo chata? Não tá vendo. Porque o limite que ela tem sobre mim é o limite que eu coloco sobre ela. Se eu não falei pra ela, cara, isso tá sendo chato, ou isso eu não tô gostando, ela tá no direito de pedir, de ser exportável. Por quê? Porque eu falei, eu não dei limite pra ela. E a partir do momento que eu não dei limite, enquanto eu estiver falando sim, pra ela pode ser confortável. Quando eu comecei a falar não, parece que saiu um peso das minhas costas, sabia? Quando eu aprendi que o não ia me matar, cara, saiu um peso das minhas costas, cara. Você faz tal coisa? Pô, não consigo, cara. Você consegue, ó, pra você ver, desconto, cara. Eu tinha medo de dar desconto, eu tinha medo de falar que eu não podia dar, que eu não dava desconto. Eu tinha medo de falar que eu não podia dar desconto e às vezes eu tava tomando prejuízo por causa do medo de falar não. Tem cabimento um negócio desse? Só que eu vou falar um negócio pra você. É mais uma questão de você com você mesmo
do que a questão de você com as outras pessoas. Só que tem um ponto importante também. E aí é um ponto de atenção que você vai ter que ter. Quando você começa a dizer não para as pessoas, algumas pessoas se afastam de você, viu? Às vezes teu pai fica bravo com você, às vezes sua mãe vai ficar brava. Você não era assim, agora você tá assim. É porque elas estavam acostumadas a lidar com você como se fosse trouxa, né? E agora que você está tentando não ser trouxa, não quer dizer que você está errado. É importante você saber que não quer dizer que você está errado. Mas quer dizer que você está colocando limites. E se você está colocando limites, a tendência é que a sua convivência com as pessoas melhore. Porque aí não fica intragável aquele negócio. Ai, essa pessoa é folgada. Não, não é. Você não está deixando ela ser folgada? É importante essa colocagem de não, porque isso realmente muda muito a vida como pessoas, né? A vida entre pessoas muda muito quando você começa a impor limites. E outra coisa, aí é um ponto mais pessoal. As pessoas começam a valorizar mais você, sabia? Ninguém valoriza aquele coitadinho, cara. Eu não entendi isso aí. Ninguém valoriza aquele coitadinho. Sabe aquele... Não, eu faço pra você. Não, eu ajeito pra você. Sabe esse tontão? Ninguém valoriza esse cara. Esse cara é a vida inteira só tomando sabugada. Ninguém dá a mínima pra esse cara. O que é o problema? O cara não cresce, por quê? Porque ele é bonzinho, ele é tão querido. O cara não sai do lugar. Então, o melhor conselho que eu posso te dar nesse vídeo é: você não vai perder nada de começar a falar não. E se você perder alguém, alguma coisa ou pessoas, são pessoas que não são boas para sua convivência. Assim, é pessoa que ia trepar nas suas costas. Então, você não vai perder nada em começar a pôr limites no que você tem que fazer ou não. E por incrível que pareça, vai começar a sobrar dinheiro para você. Porque aqueles rolês chatos, você vai falar não. Viu, vai ter um evento, não vou, companheiro. Não vou, acabou. Não, mas antes eu ia, mas agora não vou mais. Você começa a só fazer coisas legais. E cara, você sabia que a vida da gente, a gente falava antes que a vida da gente não é só fazer o que a gente gosta. Cara, mas você pode escolher o que você quer fazer. Isso aí não é errado. A gente dá a impressão que é errado, né? Você escolher o que você quer fazer. Cara, isso não tem nada de errado. Nada de errado. Na real, é muito importante você escolher o que você quer fazer para que você não viva infeliz como algumas pessoas são. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que você não vai perder pessoas, e as pessoas que você vão perder são pessoas que não deveriam estar já. Um outro ponto, a sua vida com você mesmo vai ser melhor quando você começar a colocar limites. E terceiro ponto, você vai parar de ser otário dos outros. E quarto ponto, se inscreve no canal, meu querido. Toda semana a gente tá postando vídeo aqui pra você ter um relacionamento melhor com a gente. Manda esse vídeo pra aquele trouxão que só fala: eu consigo. Ai, tonto. Tchau, obrigado.